Irmãos, nessa noite nós vamos aí dar continuidade à exposição do livro de Gênesis. Na última pregação nós pregamos o capítulo 18 do livro de Gênesis e hoje daremos continuidade aí no capítulo 18. O meu propósito hoje aqui é nós terminarmos o capítulo 18 e terminarmos aqui o capítulo de número 19. Antes de nós começarmos aqui a expor a palavra de Deus, eu quero fazer uma oração com você, e você que está aí na sua casa, no seu quarto ou no sofá da sua sala, fecha os teus olhos, vamos orar a Deus neste momento. Senhor, nós lhe pedimos perdão nessa noite, nós lhe pedimos misericórdia, nós lhe pedimos a tua graça sobre as nossas vidas. Deus, obrigado por ter enviado Jesus, obrigado, Senhor, por nos perdoar em Cristo Jesus e ter nos dado um novo coração. Senhor, nesse momento, no nome de Jesus, Pai, abençoe, meu Deus, o nosso coração, abençoe a nossa vida e fala conosco, Senhor. Nos ajuda a compreender neste momento a tua palavra, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus nesse momento no livro de Gênesis, capítulo de número 18. Nós vamos ler o versículo 16 e o versículo 17. Então abra aí a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 16 e versículo 17. Amém, queridos? Gênesis, capítulo 18, versículo 16 e versículo de número 17. A palavra de Deus diz assim, versículo 16: Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Versículo 17. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Irmãos, nós vamos trabalhar com esse texto nessa noite. Queridos, o capítulo 18, conforme nós pregamos no domingo passado, a última pregação, nós vimos ali que o próprio Deus desceu na terra, o próprio Deus desceu na casa de Abraão, e na primeira parte desta pregação, nós vimos ali que Deus desceu na casa de Abraão e deu uma boa notícia para Abraão. E qual foi, irmãos, as boas novas, a boa notícia que Deus, ele deu para Abraão? Na primeira parte do capítulo 18, nós vimos da última pregação que Deus anunciou a Abraão a notícia que Sara iria ter um filho no próximo ano. Então a primeira descida de Deus na terra, aqui em Gênesis 18, teve esse propósito: Deus avisar a Abraão que o seu descendente estaria chegando depois de um ano. A segunda parte de Gênesis capítulo 18, Deus ainda continua na terra, porém, essa parte final do capítulo 18, Deus vai anunciar um juízo na terra. E nessa noite, o meu propósito, a minha proposta aqui, é falar sobre esse tema: o juízo de Deus chegou. O juízo de Deus chegou. Irmãos, o que aconteceu depois que aqueles anjos que estavam na casa de Abraão, e nós aprendemos que dois daqueles homens, eram dois anjos, e nós aprendemos que um daqueles três que estavam na casa de Abraão
era o próprio Deus. Então, irmãos, a história terminou na última pregação com o próprio Deus falando a Abraão: daqui a 1 ano, Sara vai ter um filho. E agora, irmãos, nós entramos em outro cenário, nós entramos agora em outro contexto, a conversa agora muda, e a pergunta que eu quero começar esse sermão, a pergunta é esta: o que aconteceu, irmãos, depois que os homens, os anjos, entregaram o recado a Abraão? Versículo 16, nós vamos perceber aqui no versículo 16, que eles saíram da casa de Abraão, depois de ter entregado o recado para Abraão, que Sara, sua mulher, iria ter um filho, e nós vamos perceber aqui no versículo 16, que agora, esses anjos, eles vão descer lá em Sodoma e Gomorra. Versículo 16 diz: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. O que aconteceu, irmãos, depois que aqueles anjos entregaram o recado para Sara, que ela iria ter um filho? O versículo 16 diz que eles partiram dali e foram para Sodoma e Gomorra. E nós vamos ver aqui, irmãos, uma coisa interessante. O tema de hoje é: o juízo de Deus chegou. E nós vamos perceber aqui, irmãos, uma coisa: que Deus não vai ocultar, Deus não vai esconder de Abraão o que ele pretende fazer na terra. Se a primeira parte do livro de Gênesis, capítulo 18, Deus vem com uma boa notícia, aonde Deus ele relata a Abraão e Sara que o Isaac iria chegar, o descendente iria chegar. O capítulo 18, a parte final, é terrível, porque Deus não vai esconder a Abraão o que ele vai fazer na terra. E o versículo de número 17, nós vamos perceber que Deus não vai esconder de Abraão a justiça que ele vai aplicar em Sodoma e Gomorra. Versículo 17 diz o seguinte: então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer. Nós percebemos aqui, irmãos, que na verdade Deus não quer ocultar de Abraão os seus planos. Ele já revelou uma boa notícia, que o Isaac iria chegar, o descendente iria chegar, mas agora Deus vai revelar a Abraão o juízo que ele vai aplicar na terra. Especificamente falando, irmãos, em Sodoma e em Gomorra. E é interessante, irmãos, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o livro santo de Deus, nós percebemos uma verdade: Deus sempre revela aos seus santos profetas aquilo que ele pretende realizar na terra. Nós vamos encontrar nas Escrituras, no livro santo de Deus, Deus sempre avisando os seus profetas. Por exemplo, Amós capítulo 3, versículo 7 diz: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Nós vamos ver na Bíblia que, em diversas passagens, sempre que Deus vai executar um juízo, sempre que Deus vai executar um projeto, Deus por várias vezes, ele vai comunicar esse ato de justiça, esse projeto, esse plano que Deus pretende executar. Nós vamos ver em algumas passagens da Bíblia, Deus sempre avisando antes, irmãos, os seus profetas. Por exemplo, já na nova aliança, Jesus ele contou tudo. Jesus ele
abriu o verbo para os discípulos, falando de coisas, de projetos que ele, o próprio Deus, iria fazer. João 15,15 diz: já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Nós vamos perceber que Deus não vai esconder de Abraão o que ele vai executar na terra. Nós vamos perceber, irmãos, que Deus vai revelar a Abraão o juízo dele na terra. Nós vimos aqui que Deus, relatando através do profeta Amós, que Deus sempre revela aos seus profetas aquilo que ele vai fazer na face da terra. E vem Jesus e diz que ele contou tudo aos seus discípulos, tudo aquilo que o Pai revelou para Jesus, Jesus conta aos seus discípulos, aos seus profetas. Então nós vamos ver na Bíblia, irmãos, Deus agindo dessa maneira, revelando sempre com antecedência alguns juízos para os seus santos profetas. Irmãos, mas de fato, o que Deus ele quer ensinar a Abraão, irmãos? Porque Deus está na terra. Nós vimos semana passada que um dos propósitos de Deus ter descido na terra foi para revelar a Abraão que o seu filho iria chegar. Era uma boa notícia, mas agora, irmãos, a história muda. Deus ainda está na terra, mas agora, irmãos, Deus não vai dar uma boa notícia. Pelo contrário, agora Deus vai revelar a Abraão o juízo em Sodoma e Gomorra. É isso que nós vamos perceber aqui no texto. Mas o que de fato, irmãos, Deus quer ensinar a Abraão? Na verdade, irmãos, Deus, ele quer ensinar a Abraão um atributo seu, a sua justiça. Então Deus, irmãos, Deus, ele vai revelar-se a Abraão como um justo juiz. Essa é a verdade que nós entendemos quando nós lemos esse texto. Deus vai mostrar a Abraão que o papel dele como pai na fé, Deus vai mostrar a Abraão que ele deve ser o exemplo. Versículo 18: Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Repare bem, irmãos, Deus, ele sabe, Deus entende que Abraão será o pai espiritual de muitas nações. Deus sabe disso. E pelo fato de Deus saber disso, ele vai se revelar a Abraão como um justo juiz. E nós vamos perceber aqui, irmãos, que Deus vai mostrar para Abraão que todos os filhos na fé devem andar no caminho do Senhor, porque Deus julga com justiça. Em outras palavras, a grande lição que Deus vai ensinar para Abraão aqui, irmãos, é uma só: Deus vai revelar-se como um juiz. Já que o tema da mensagem é o juízo de Deus chegou na terra, Deus vai se revelar a Abraão como um grande juiz, justo e reto. Irmãos, o versículo 19 diz: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido.
Veja bem, irmãos, Deus quer ensinar a Abraão um atributo seu, que ele é um Deus justo. E ele aplica a justiça de forma correta. E nós começamos a perceber aqui, irmãos, que Abraão, ele está aprendendo com Deus, que ele, pelo fato de ser o exemplo, e os seus descendentes devem andar no caminho do Senhor. É isso que Deus está mostrando aqui. Deus quer Abraão e a sua descendência andando de acordo com a vontade de Deus. Essa é a grande lição que Deus ele vai ensinar a Abraão, irmãos. E agora é interessante, já que o tema da mensagem é o juízo de Deus chegou na terra. E Deus não vai esconder nada de Abraão. Deus vai revelar a Abraão a justiça que ele vai aplicar. E nós vimos aqui, irmãos, que Deus quer ensinar a Abraão que ele, Deus, é um reto juiz. E como que Deus, irmãos, ele vai mostrar a sua justiça? Versículo 20 diz o seguinte: disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave. Como que Deus ele vai mostrar, irmãos, a sua justiça? Nós percebemos aqui no versículo 20 que Deus vai julgar o pecado. Nós vimos aqui no versículo 20 que Deus vai julgar a injustiça lá na cidade de Sodoma e Gomorra. E isso iria servir, irmãos, de exemplo para Abraão, já que o tema da mensagem é o juízo de Deus chegou, e Deus não vai esconder nada de Abraão. Deus vai revelar a forma como ele vai tratar o pecado na terra. Nós vemos aqui que na prática Deus ele vai aplicar a sua justiça em Sodoma e Gomorra. Deus vai julgar a injustiça. E Deus vai ensinar a Abraão que ele, Deus, é um Deus justo. Veja, irmãos, que Deus ele vai começar a acertar as contas agora com Sodoma e Gomorra. É isso que diz o versículo 20. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave. Deus agora começa a tratar com Sodoma e Gomorra. Versículo 20: que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu subirei. Veja, irmãos, que Deus vai descer para ver o comportamento de Sodoma e Gomorra. O juiz está chegando. O juízo de Deus está chegando. Deus está na terra. E na segunda parte do livro de Gênesis, capítulo 18, não são as boas novas que aparece aqui. Não é a chegada do descendente, porque isso foi tratado no começo do capítulo. Mas a segunda parte aqui é terrível. É o juízo de Deus chegando em Sodoma e Gomorra. E Deus não vai esconder o que ele vai fazer em Sodoma e Gomorra de Abraão. Deus ele está revelando a Abraão o que ele vai executar na terra. Deus sempre revela os seus planos, os seus projetos aos seus santos profetas. E Deus quer ensinar para Abraão que ele é um Deus justo, que ele é um reto juiz, irmãos. Versículo 20 diz: que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu subirei. Veja que o próprio Deus, ele vai descer em Sodoma e Gomorra.
para ver se de fato os pecados são graves, para ver se de fato a injustiça é grave lá em Sodoma e Gomorra. Irmãos, Bruce Waltke vai dizer sobre o versículo 20 que essa é uma maneira figurada de dizer que Deus sempre investiga tudo e depois Ele dá o veredito. É claro, irmãos, que Deus sabia qual era o pecado de Sodoma e Gomorra. Mas o autor aqui do texto, ele quer, irmãos, enfatizar que Deus, Ele é um reto juiz. Que Deus vai descer, que Deus vai observar. O versículo 21 está dizendo: o próprio Deus, descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido. É claro que Deus sabia tudo o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. É claro que isso aqui é uma linguagem figurada. É claro que Deus já sabia todos os crimes e pecados de Sodoma e Gomorra. E Deus está revelando a Abraão que o juízo está chegando em Sodoma e Gomorra. O nosso Deus não é um político que assina um documento sem ver. O nosso Deus não é um juiz que se vende por dinheiro. O nosso Deus é um Deus que julga com justiça. Deus, Ele vai descer em Sodoma, vai ter um acerto de contas, vai ter um ajuste aqui, irmãos. Deus vai passar o pente fino em Sodoma e Gomorra, porque o juízo de Deus está chegando na terra. E é interessante, irmãos, que Deus, Ele sempre desce para confrontar o homem. Quando Adão e Eva pecaram, Deus desceu, Deus sabia do pecado de Adão e Eva, e Deus pergunta para Adão: Adão, você comeu do fruto que eu falei para você não comer? É claro que Deus sabia, irmãos, que Adão comeu, mas Deus pergunta a Abraão, Deus pergunta a Adão se ele comeu o fruto. Tudo isso é uma linguagem figurada, para nos revelar que Deus observa, que Deus analisa, que Deus, Ele olha como reto juiz e depois dá o veredito. Irmãos, Abraão vai perceber na prática que de fato ele está diante de um Deus que é um juiz justo e reto. Se nós lermos o versículo 22 até o versículo 33, irmãos, nós vamos ver nesses versículos Abraão orando. Nós vamos ver aqui Abraão intercedendo. Abraão está preocupado, será que vai ter justiça em Sodoma e Gomorra? E aí Abraão vai orar dizendo: Senhor, mas e se tiver 50 justos lá em Sodoma e Gomorra? O Senhor vai aplicar a justiça matando esses 50 justos? E Abraão continua orando: Senhor, e se tiver 40 pessoas lá que te temem, o Senhor vai matar essas 40 pessoas com os injustos? E Abraão continua intercedendo: Senhor, e se tiver 30 pessoas, 20 pessoas, 10 pessoas, Senhor, o Senhor vai matar essas 10 pessoas, o justo e com o injusto? E aí, irmãos, nós vamos ver, eu quero que você entenda o texto primeiro. Nós vamos perceber aqui que Deus vai revelar a sua justiça. Deus, nessa segunda parte do capítulo 18, não vai esconder nada de Abraão, irmãos. Deus vai revelar a Abraão o juízo dele em Sodoma e Gomorra. Deus quer ensinar a Abraão, irmãos, que ele é santo, que ele é um reto juiz, que Deus não se vende. Deus, ele está revelando o seu caráter de santidade e justiça para Abraão.
Deus ainda está na terra. E nessa segunda parte de Gênesis capítulo 18, irmãos, Deus vai aplicar a justiça em um povo que está brincando com Deus. E esse povo chama Sodoma e Gomorra. E Deus está conversando com Abraão, mostrando para ele que o juízo chegou, irmãos. E Abraão agora está diante de um Deus santo. Abraão está preocupado, mas será que Deus, ele vai aplicar a justiça de forma correta? Porque lá em Sodoma e Gomorra, é bom que nós entendamos, irmãos, tinha pessoas de Deus lá, tinha pessoas justas, e Abraão ora por elas, para Deus não destruir essas pessoas. E aí, como que nós vemos a justiça de Deus nesse texto bíblico? Gênesis 18, 32 diz: Então Abraão disse ainda: Não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: Por amor aos 10 não a destruirei. Veja que Deus, ele não vai destruir Sodoma e Gomorra por prazer, por diversão. Deus vai aplicar a sua justiça, porque o pecado, a injustiça social de Sodoma e Gomorra chegou até Deus, irmãos. E se tiver pelo menos 10 justos em Sodoma e Gomorra, o próprio Deus está dizendo: eu não vou destruir a cidade. Eu quero dizer aqui nessa noite, você que está na sua casa, que o nosso Deus, ele é um juiz justo. O juízo de Deus estava chegando em Sodoma e Gomorra. Eu quero que você entenda primeiro o texto. Deus, ele está revelando a Abraão o juízo dele na terra. Deus quer revelar a Abraão o seu caráter de justiça, que quando há coisas erradas, Deus aplica a justiça. Deus quer revelar a Abraão que ele é um justo juiz. Os Salmos, de número 7, versículo 11, diz: Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. O salmista apresenta Deus como um juiz justo. E Deus, irmãos, está descendo aqui na terra. Deus está descendo em Sodoma e Gomorra para acertar as contas com eles. É isso que Deus está revelando aqui a Abraão. O seu caráter de juiz justo, a sua justiça, e Deus está revelando-se a Abraão, porque já que Abraão vai ser o pai das nações, Deus quer que os seus filhos, os seus descendentes, andam no caminho do Senhor, diferente de Sodoma e Gomorra. Então Deus, ele vai mostrar a Abraão: quem andar errado na minha presença vai enfrentar a minha justiça. Irmãos, e a pergunta que vem à nossa mente agora é essa: por que Deus iria aplicar a justiça em Sodoma e Gomorra? O que de fato, irmãos, estava acontecendo lá em Sodoma e Gomorra? Porque Deus desceu na terra para revelar que Sara vai ter um filho, mas a segunda parte de Gênesis 18, irmãos, Deus vai revelar a Abraão o porquê ele desceu na terra, para aplicar a justiça em Sodoma e Gomorra. Mas, irmãos, o que de fato está levando Deus a aplicar a justiça dele em Sodoma e Gomorra? O que está levando Deus a ter essa postura de justiça? E a verdade, irmãos, é que Sodoma e Gomorra estavam brincando com Deus, entre nós. Sodoma e Gomorra era uma pouca vergonha. Eles estavam brincando com Deus. Tiveram tempo para se arrepender, irmãos. Mas Sodoma e Gomorra estão brincando com Deus. Eles não aprenderam a história de Noé. As gerações ali
perto deles, eles não aprenderam nada. Eles esqueceram que Deus aplicou a justiça em toda a terra na época de Noé. Eles conheciam essa história, mas Sodoma e Gomorra agora, irmãos, eles estão brincando com Deus. Mas o juízo vem. O justo juiz está chegando para aplicar a justiça em Sodoma e Gomorra. E irmãos, eu vou te contar um negócio aqui nessa noite, viu? Sodoma e Gomorra não tinha nada de santo não, irmãos. Deus estava tratando com um povo que estava na prática do pecado e pecado obstinado. Eles não tinham nada de santo não, irmãos. Sodoma e Gomorra era terrível. E como que eu posso provar para você que Sodoma e Gomorra era terrível? Gênesis capítulo 13, versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Deus não estava tratando com inocente aqui não. Deus não estava tratando com santos aqui não. Deus estava tratando com um povo, segundo Gênesis 13, um povo que praticava pecados contra o Senhor. Então Deus está revelando a Abraão, na segunda parte do capítulo 18, eu vou revelar a minha justiça. Eu vou mostrar o meu caráter, que eu sou juiz, reto e justo, e gosto, Abraão, das coisas certas. E você, Abraão, é o pai das nações. Eu quero que os seus descendentes, os seus filhos, andem no caminho do Senhor e não imita Sodoma e Gomorra, porque você está aprendendo comigo agora, Abraão, que eu sou Deus que executa juízo e justiça na terra. Isso iria servir, irmãos, de exemplo para as futuras gerações, que com Deus ninguém pode brincar. Mas o tema da mensagem é: o juízo de Deus chegou em Sodoma e Gomorra. Irmãos, e para conhecimento, eu quero falar para você quais eram os pecados de Sodoma e Gomorra. O Midrash, que são comentários judaicos, eles vão revelar para nós alguns pecados de Sodoma e Gomorra. O que esses comentários judaicos contam para nós sobre Sodoma e Gomorra é coisa muito grave. Por exemplo, lá em Sodoma e Gomorra, segundo os comentários judaicos, era proibido alimentar pobres. Então Deus estava tratando, irmãos, não com pessoas santas, mas com criminosos em Sodoma e Gomorra. Os comentários judaicos vão nos falar que ninguém podia convidar um desconhecido para ir na sua casa, tomar uma xícara de chá, comer um pão. Era proibido isso lá em Sodoma e Gomorra. E os nossos pais, os comentários judaicos vão falar para nós: qualquer desconhecido que passe por Sodoma será maltratado e roubado. Irmãos, quando eu li isso daqui, eu fiquei revoltado contra Sodoma e Gomorra. Imagine Deus. E a história mostra, irmãos, os midrashes, eles vão nos relatar, isso aqui são contos, eu não tenho como provar se de fato aconteceu, mas são comentários que ilustram o texto, mas os comentários judaicos vão dizer que duas moças foram pegar água com um jarro. Uma das moças estava pálida, e a colega pergunta: mas o que está acontecendo com você? Por que você está pálida? E a colega afirma: eu vim pegar água, mas na minha casa eu não tenho o que comer. Então a sua companheira ali no poço
pega um jarro, enche de farinha e troca com a companheira. Os moradores da cidade ficaram sabendo disso. Chegou até os juízes de Sodoma e Gomorra. Sabe o que os juízes de Sodoma e Gomorra fizeram? Mandaram matar aquela moça piedosa que ajudou o próximo. Isso são comentários judaicos. Mas ilustra a maldade desse povo aqui em Sodoma e Gomorra. O povo em Sodoma e Gomorra era acostumado, irmãos, roubar os ricos, colocar eles num paredão e empurrar essa parede, esmagar os ricos, e depois eles pegavam os dinheiros e dividiam entre si. Grande era a maldade de Sodoma e Gomorra. Então o juízo iria chegar? Sim, mas Deus não está tratando com um povo santo não, irmãos. E tudo isso que eu estou falando, com toda certeza o profeta Ezequiel sabia. Ezequiel sabia de tudo isso. Ezequiel sabia, irmãos. O texto bíblico vai ensinar para nós que realmente a maldade desse povo era terrível. Gênesis 19, versículo 5 diz: chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Veja a maldade, irmãos. Quando os anjos chegaram na casa de Ló, os moradores de Sodoma e Gomorra foram até a casa de Ló e queriam ter relações sexuais com os anjos. Veja que Deus ele vai aplicar o juízo, mas o juízo é reto, porque Sodoma e Gomorra está brincando com Deus. Veja, irmãos, a maldade desse povo. Gênesis 19, 7. Ele lhes disse: não, meus amigos, não faça essa perversidade. Os homens foram na casa de Ló e falaram: Ló, coloque esses homens para fora, nós queremos ter relações sexuais com ele. E Ló vai dizer: não façam essa perversidade. Veja, irmãos, que Sodoma e Gomorra era um povo totalmente pervertido, e o juízo de Deus estava chegando. Gênesis 19, 9 diz: saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro, e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram a arrombar a porta. Veja a maldade de Sodoma e Gomorra. Este é o povo que Abraão está orando. Você oraria por esse povo? É claro que nós sabemos que nós temos que orar até pelos nossos inimigos. Então Deus, irmãos, ele vai revelar a Abraão que ele vai aplicar o juízo em Sodoma e Gomorra. Mas Sodoma e Gomorra não é uma florzinha para cheirar não, irmãos. Sodoma e Gomorra tiveram tempo de se arrepender. Deus estava avisando Sodoma e Gomorra, mas eles continuaram obstinados em seus pecados. E o profeta Ezequiel, já falei aqui dos comentários judaicos, já mostrei no texto bíblico que a maldade do povo de Sodoma e Gomorra era terrível, e o profeta Ezequiel sabia, ele tinha essas informações, que esse povo de Sodoma e Gomorra era rebelde, irmãos. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, diz assim: ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e necessitados. Versículo 50, eram altivas e cometeram
práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. O profeta Ezequiel está registrando aqui tudo isso que nós vimos aqui no texto de Gênesis 19, as ilustrações dos comentários judaicos. Agora nós estamos vendo na própria Escritura que Ezequiel registrou que aquele povo de Sodoma e Gomorra não ajudavam os pobres e os necessitados. Sodoma e Gomorra era um povo rebelde. E Deus, ele está na terra. Primeira parte de Gênesis, boa notícia. Isaac está chegando. Segunda parte de Gênesis 18, juízo. Deus vai aplicar o juízo em Sodoma e Gomorra. Irmãos, e como que Deus vai tratar esse povo aqui? Estamos chegando na parte final. Como que Deus vai tratar Sodoma e Gomorra? Versículo 12. Os dois homens, que são os dois anjos, perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas? Ou qualquer outro parente? Olha o que os anjos vão falar: tira-os daqui. Tira-os dessa cidade agora. Deus estava alertando a família de Ló para sair da cidade. E por que eles deveriam sair de Sodoma e Gomorra? Por que Deus alertou a casa de Ló? Versículo 3, irmãos. Porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Veja que eram dois homens que estavam na casa de Ló. Mas só por esse texto nós percebemos que eram anjos, porque esses dois homens, que eram anjos, iriam acabar com Sodoma e Gomorra. Como que Deus vai tratar esse povo aqui, irmãos? Versículo 24. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. O juízo de Deus veio em Sodoma e Gomorra e veio com fogo. Como que Deus aplicou a sua justiça? Versículo 25. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Como que Deus aplicou o seu juízo? Deus eliminou Sodoma e Gomorra. Mandou fogo em Sodoma e Gomorra. A cidade foi destruída. Isso é o juízo de Deus. E uma triste notícia: Ló perdeu sua mulher. Porque Deus, através daqueles anjos, haviam alertado a todos: não olhe para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal e morreu. E assim Deus aplica a sua justiça em Sodoma e Gomorra. Era isso, irmãos, que Deus queria revelar a Abraão. Capítulo 18, primeira parte, a chegada do descendente Isaac, daqui a um ano. Segunda parte de Gênesis 18, Deus, ele quer revelar a Abraão o seu caráter de reto juiz. Deus quer ensinar a Abraão que com ele Deus não se brinca. Deus quer revelar a Abraão que para não sofrer o juízo de Deus, nós temos que andar nos caminhos do Senhor e não ser como Sodoma e Gomorra. E a partir de agora, Deus aplicou a justiça em Sodoma e Gomorra. Onde está Sodoma e Gomorra hoje? Evaporou do mapa. Deus aplicou o juízo lá. E nessa noite eu quero trazer algumas aplicações para nós desse texto.
sobre o juízo de Deus lá em Sodoma e Gomorra. Irmãos, como que Deus está olhando para a terra nesse momento? Como que Deus está olhando para os nossos políticos agora? O que Deus está enxergando na sua casa neste momento? Porque Deus desceu em Sodoma e Gomorra para observar. O que Deus está observando na tua casa, na tua vida, no teu coração neste momento? Fazemos parte, irmãos, daqueles 10 justos, pelo menos, da oração de Abraão? Quem nós somos, irmãos, no meio de uma geração que não quer Deus? Quem é você no meio de uma geração que não quer Deus? Quem nós somos no meio de uma geração de pessoas que não querem Deus? O que essa palavra tem a nos ensinar, irmãos? Nós precisamos entender uma coisa aqui nessa noite. Nós nascemos de novo. Deus, Ele promoveu em nós o novo nascimento. Nós somos regenerados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos converteu, nos deu a fé, nos deu o arrependimento. Nós somos declarados justos perante Deus. Todos os nossos pecados do passado foi quitado através de Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus. Mas depois de todo esse processo de salvação, tem uma palavrinha-chave aí: a santificação. O que é a santificação, irmãos? É uma graça de Deus aplicada em nossos corações, onde os nossos comportamentos, onde as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa alma é transformado de tal modo onde nós abandonamos aqueles pecados. Isso é a santificação. E nessa noite, quem nós estamos sendo neste mundo? Jesus disse: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Nós temos que ser diferentes de Sodoma e Gomorra. O apóstolo Paulo disse: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem nós somos diante de Sodoma e Gomorra? Quem nós somos diante de uma geração que não quer Deus, irmãos? Quem nós somos? Onde está inclinado o nosso coração nesses últimos dias? Onde está inclinado o teu coração nesses últimos dias? Nós estamos preparados para o juízo de Deus que virá na terra? Nós estamos preparados, irmãos, para encontrar com o Senhor Deus? O profeta já dizia: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Deus desceu na terra para aplicar o juízo em Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz, irmãos, a palavra de Deus nos exorta em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus, Ele está nos observando, irmãos. Sodoma e Gomorra tem que ser o exemplo para mim e para você. Tem que ser o exemplo, porque Judas falou que Sodoma e Gomorra é o exemplo para a igreja. Judas capítulo 1, versículo 7 diz: de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas, disse Judas, servem de exemplo para nós. O que Deus está chamando, o que Deus está falando e para que Deus está chamando a igreja nesses últimos dias é para um relacionamento forte com Deus, irmãos.
Deus está chamando a igreja para a santificação, para a santidade, para a postura que nós somos sal da terra nesse mundo. O Senhor quer a igreja diferente nesse período de coronavírus e depois desse período, irmãos. Deus está purificando o seu povo. Deus está purificando o seu povo na terra, irmãos. O dia do Senhor, Ele virá como ladrão, irmãos. Os céus que agora existem vão desaparecer. Com um grande estrondo, esses céus vão desaparecer. Os elementos da terra serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há vai ser desnudada. Palavras do apóstolo Pedro. Irmãos, o juízo vem com fogo na terra, na volta de Jesus Cristo. Mas e nós, irmãos? Será que nós vamos ser destruídos com fogo, como foram os moradores de Sodoma e Gomorra? Espera um pouquinho. Para nós há uma esperança. Pedro vai dizer, irmãos, em 2 Pedro 3,13: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós esperamos o Salvador, nós aguardamos a nova Jerusalém. Irmãos, o juízo de Deus virá. Como que nós estamos essa noite? Se o juízo de Deus para Sodoma e Gomorra foi severo, imagine como será para os homens se não se arrependerem dos seus pecados. Jesus disse em Mateus 11:24: mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Jesus vem, prega o evangelho, as pessoas não se arrependeram dos seus pecados, e Jesus falou que no dia do juízo o rigor para Sodoma e Gomorra será mais leve. Se nós hoje não inclinarmos o nosso coração para aquilo que Cristo tem nos chamado, o rigor para nós será pior do que Sodoma e Gomorra naquele dia. O que precisa mudar em nós, irmãos? O que tem que mudar em você? Reflita aí um pouquinho. Qual é o recado para a nossa igreja? Uma casa foi salva lá em Sodoma e Gomorra, mas alguém da casa se perdeu. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Alguém se perdeu. Hoje Deus está chamando nós para uma reflexão de santidade. Vamos pensar mais no próximo, irmãos. Não vamos ser como Sodoma e Gomorra, não. Vamos pensar mais a nossa igreja. Vamos pensar mais no amigo, no vizinho. Quando o Senhor voltar, terá azeite na sua cabeça. Deus está nos chamando para a santidade, porque o juízo vem, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Nessa noite eu quero falar uma boa notícia para você. É verdade que ninguém vai escapar do juízo de Deus. Ninguém consegue escapar do juízo, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. Se todos os homens forem no tribunal de Deus, todos serão condenados, porque todos cometeram crimes, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No tribunal de Deus ninguém passa, todos são condenados. Alguém tem que pagar a dívida do criminoso. Imagine agora você no tribunal, devendo 5 bilhões de dólares para o juiz,
e você não tem como pagar essa dívida, mas de repente entra alguém naquele tribunal, o nome dele é Jesus, e olha assim para o juiz: liberte ele, dê a liberdade para ele, porque eu vou pagar essa dívida de 5 bilhões de dólares. Isso ilustra o que Cristo fez por nós, irmãos. Estávamos perdidos, com uma dívida imensa, iríamos enfrentar a ira de Deus, iríamos enfrentar o juízo de Deus, mas, irmãos, Cristo veio e pagou a nossa dívida. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus pagou a nossa dívida. Nessa noite eu quero te chamar: venha a Cristo. Virá um juízo sobre toda a terra, virá um juízo de Deus sobre toda a terra, mas hoje você tem a oportunidade de conhecer a Cristo, de ser perdoados. Eu não sei como está a sua vida aí na sua casa. Talvez você está vivendo uma vida que não agrada a Deus, talvez você está vivendo uma vida que não glorifica mais a Deus. Você que pregava, você que cantava, você que tinha uma paixão pelas coisas de Deus, talvez hoje você está desanimado, parado, não consegue mais falar com Deus. Venha a Cristo nessa noite, se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho. E você que não é um cristão, e você que não conhece ainda a palavra de Deus, eu quero te alertar nessa noite, que virá um juízo sobre a terra, e nós só escaparemos se atentarmos para tão grande salvação. Deus tem uma obra na sua vida. Venha Jesus essa noite, se arrependa dos seus pecados, creia nele nesse momento. Eu quero nesse momento orar pela sua vida, que Deus possa te abençoar, que Deus nos guarde desse juízo que virá sobre a terra. Fecha os teus olhos. Senhor, no nome de Jesus, Pai, obrigado, meu Deus, por nos perdoar, Senhor. Obrigado, Deus, por enviar Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados, as nossas dívidas. Obrigado, Deus, porque o nosso refúgio está no Senhor. Nós aguardamos a nova Jerusalém, nós aguardamos, meu Pai amado, a mansão celestial, porque como disse Pedro, essa terra será destruída, mas nós aguardamos novos céus e nova terra. Ah, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Senhor, nessa noite nós te damos graças, nós te agradecemos pelo plano perfeito de ter enviado Jesus Cristo para morrer por nós. Ah, Deus, abençoe esse irmão que está em casa, essa pessoa que está ouvindo o Evangelho. Nós oramos essa noite e te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.